Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Saúde e Produtividade. Meu nome é Bruno Godinho, estou ao lado de especialistas num assunto que tem impactado empresas e motoristas, o exame toxicológico. Vamos abordar tudo sobre esse tema agora com os nossos convidados. Então recebo aqui o Dr. Abílio Maranhão Gonçalves Filho, ele que é formado em administração de empresas e em gestão pública, já foi diretor administrativo e gerente da Junta Médica do Estado de Goiás por mais de 30 anos, faz parte do grupo de estudos para a uniformização de perícias médicas no território nacional, do CONSAD, e é coordenador dos serviços médicos do Detran, especialista no tema. Seja bem-vindo, doutor Abílio. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos escutam. Uma honra estar com o senhor hoje. E aqui o nosso colega, primeira vez aqui, Paulo? Primeira vez, né? Primeira de muitas. Nosso colega Paulo Padovani Rocha, ele que é diretor das unidades SESI Cate Goiânia, SESI Jundiaí e Anápolis, unidades referência em saúde ocupacional e segurança do trabalho. Ele que é graduado em gestão empresarial, pós-graduado em gestão estratégica, graduando em fisioterapia, atua no segmento de saúde e segurança ocupacional desde 1732, ou quase isso, não quero revelar a idade, mas já tem muito tempo, tá? E a nosso colega aqui do SESI tem prestado um excelente trabalho nas unidades que ele lidera. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno, obrigado pelo convite, né? Agradeço também a presença aí do Dr. Abílio. Acho que é um tema importante, né, que nós estamos trazendo hoje em pauta, visto que a preocupação que a gente tem hoje com o número de acidentes que ocorrem, né, principalmente nas rodovias federais, com óbitos, né, ou acidentes aí que provocam mutilações nas pessoas, né, tem aumentado cada dia que passa, né? E essa é uma medida que foi implantada de maneira a trazer a conscientização dos motoristas, né, profissionais, que são esses motoristas que trabalham com passageiros, né, e cargas. Então, é um assunto de extrema relevância. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Hoje é um desafio a questão do trânsito, porque a gente tem muito carro, a gente tem todo mundo com muita pressa. Exatamente. E muitas vezes com pouca precaução. Isso. Como que o exame toxicológico contribui para mitigar esse risco? A violência nas estradas no Brasil é uma coisa que todos nós podemos ver todos os dias na televisão, né? Especialmente nas estradas, que tem muitos caminhões e caminhoneiros, esses acidentes são de grande monta. Montas físicas, né? Perdas financeiras com caminhões e óbitos, né? Muitos óbitos e muitas baixas de pessoas sequeladas. As sequelas geralmente são muito graves e muitas vezes duram para a vida inteira, né? Existem impactos financeiros, existem impactos nas famílias, existe impacto na Previdência Social, que leva essas pessoas a se aposentarem, a ficarem aí na Previdência Social, e geralmente são pessoas jovens, né? Porque caminhoneiro, você imagina que ele sempre esteja numa faixa de 60 anos para baixo, que isso é uma faixa em que o homem está bastante produtivo, né? E nós tivemos, né, o governo federal fez um estudo estatístico e foi verificado que 70% dos caminhoneiros estavam usando algum tipo de droga para conseguir cumprir os seus horários, né? As escalas de trabalho, o vai e vem rápido, ou para usufruírem lucros, para ganharem dinheiro, ou por imposição do empresário, né, que também precisa que aquele caminhão esteja rodando. Sim. Desses 70% que usam algum tipo de medicamento, né, drogas lícitas, algumas ilícitas ou outras coisas, né, 25% deles se tornavam viciados a ponto de só conseguirem dirigir sob o efeito da droga, né? E essas drogas, existem estudos científicos de que elas são capazes de interferir na capacidade de dirigir do caminhoneiro, interferindo na sua percepção como um todo, né? Que o trânsito é um objeto social em que você está inserido, né, com várias pessoas ao seu redor e que exige uma atenção física e mental total daquele que está dirigindo. Sim. Então, baseado nessa estatística monstruosa, né, vamos dizer assim, né, passou-se a exigir esse exame toxicológico na tentativa de retirar o uso da droga, que a gente sabe que não consegue o objetivo de 100%, mas reduz significativamente esses acidentes nas estradas. Sem dúvida, aumentando o nível de controle, a tendência é reduzir a utilização. Sim. E a gente está falando de quais drogas? O famoso rebite?
O famoso rebite, né? São uma série de drogas. São várias drogas que são proibidas. Algumas delas são legais, não são todas que são ilegais. Tem várias delas que são medicamentosas, né? Que o caminhoneiro usa para dor na costa, alguns estão em tratamento, né? Lá no Detran, a gente recebe demandas que ele fala, mas doutor, eu estou fazendo um tratamento de câncer, né? Eu tomo quimioterápicos que várias das inas, né? Codeína, fetamina, várias das inas estão inseridas nessa situação, né? Mas aí o RENASH, né, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação, desde que a pessoa apresente, né, um relatório do médico comprovando o uso medicamentoso da droga, e dependendo do nível, porque mesmo ela sendo legal, ela pode interferir, Sim, né, sim. na capacidade de dirigibilidade. Então, existe uma análise que para essas pessoas, para possibilitar que essas pessoas possam dirigir, né, possam se tratar e dirigir. O uso ilegal é que é a tentativa mesmo de coibição. Essa é uma informação importante, né? Porque muitos dos profissionais têm essa dúvida, né? Bom, eu estou usando uma substância que eu tenho certeza que, se eu fizer o exame toxicológico, vai testar positivo. Exatamente. Como proceder, né, nesse caso da medicação, que é uma medicação contínua, né, que é de uso controlado? Então, acho que é uma dúvida importante que a gente tira através dessa informação, né? Com toda certeza, existem níveis permitidos para que isso seja justificado, assim como o senhor falou, né? Os rebites, né, como o Bruno falou, é a droga mais comum hoje entre os caminhoneiros, né? Apesar que o toxicológico, o exame de larga escala, ele vai detectar o uso da cocaína, do crack, todos eles, né, do êxtase, enfim, essas drogas que a gente sabe que realmente interfere aí, né, na capacidade de condução desses veículos, né? Sim, e uma medida que para nós que trabalhamos no Detran, para nós foi muito boa, é que esse exame toxicológico já não existe mais a participação do Detran nele, né? Ele é feito num laboratório credenciado, isso é enviado para uma base nacional e, caso ele esteja positivo, ele não consegue abrir o processo no Detran. O Detran é bloqueado. A base nacional, que é o RENASH, né, não permite que ele abra processo, porque ele não pode abrir em nenhum Detran Brasil. Porque senão ele podia sair de Goiás, abrir em Brasília, abrir no Tocantins. Então ele está bloqueado, né? E se ele fizer o uso medicamentoso, ele vai apresentar um relatório do médico no próprio laboratório onde ele fez o exame. E esse laboratório se encarrega de mandar para um grupo de especialistas que estão lá nessa base nacional, que ou liberam ou não. Liberando, ele pode continuar o processo de renovação ou aquisição da CNH. E todo trabalhador motorista tem que fazer? Todo motorista tem que fazer de 30 em 30 meses. De 30 em 30 meses? De 30 em 30 meses. Mesmo que ele tenha a carteira de habilitação com a validade de 10 anos, a cada 2 meses e meio ele tem que fazer o toxicológico. 2 anos e meio, né? 2 anos, 2 anos e meio. Isso os motoristas com categoria C, D ou E, né? Profissionais. São os motoristas profissionais. Frisando aqui também que o exame toxicológico, a obrigação, entrou em 2015, né? Que entrou na legislação. E aí nós tivemos uma pausa aí no governo anterior, né? Que em função da pandemia ele acabou flexibilizando e criou uma janela. Então, muitos motoristas aproveitaram essa janela. Agora teve essa corrida, né? Porque foi dado um prazo até o dia 1º de maio para todo mundo regularizar a situação do exame toxicológico. E quem não regularizou, ele perde a carteira? Quem não regularizou está dirigindo de forma ilegal. E quem fez o exame e testou positivo? Esse fica afastado 3 meses. 3 meses. 3 meses. Ele tem que ficar afastado 3 meses da atividade ou dirigindo sem carteira de motorista. Que ninguém recomenda, é claro. Que ninguém recomenda, é claro. Né? Mas legalmente ele fica afastado por 3 meses. Lembrando que essa é um risco que ele corre, né? Porque caso ele seja flagrado dirigindo com o exame positivo, a multa ela é acrescida 10 vezes do valor. Né? Exatamente. Então a multa ela vai para 2.500. Tem uma escalada aí financeira, bem porque voltosa. São 7 pontos na carteira, não é isso? Isso. Que é uma infração gravíssima, né? Suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Né? E aí, no caso da reincidência, a multa ela toma uma proporção muito maior, né? 10 vezes. Em conversa, eu tive recentemente lá também no Detran. A multa ela vem no formato balcão, né? Não precisa ser necessariamente pego dirigindo, né? A infração exatamente. Você não vai ser parado numa blitz ou numa fiscalização. Você, a partir do momento que não fez
o exame no período determinado, automaticamente essa multa vai chegar para o condutor, né? Estando empregado ou não, é obrigação de todo e qualquer motorista profissional, categoria C, D ou E. É, né? sim. Esse rigor é muito importante, né? É muito importante para a gente poder tirar essas pessoas da estrada. Porque as estradas estão cada vez mais perigosas, né? Sim. A gente hoje, quando você vai tomar uma estrada aí, você já vai, eu pelo menos já vou morrendo de medo. Eu todas as vezes que eu já não, quase viajo de carro, mas todas as vezes que eu vou fazer uma viagem com a minha família de carro, assim, uma viagem maior, né? 1.000 e poucos quilômetros, eu faço um seguro especial para aquela viagem. Eu tomo essa cautela porque o risco é muito grande. Temos que ter precaução. Sobretudo o motorista profissional que vive nisso e coloca em risco a vida dele e de outros. E hoje nós estamos tendo uma novidade, vou contar aqui para vocês, né? Porque para mim foi novidade que eu tive dois casos essa semana no Detran. São as pessoas que fazem o uso da cannabis, né? A maconha. Né? E aí, quando eles são pegos com cannabis, eles falam que estão utilizando a cannabis medicamentosa, né? E aí, qual que é a saída para esse imbróglio? A saída é complicada, né? Porque aí eu falei para ele, não tem problema, você vai lá e pede um relatório do seu médico, né? Porque para você ter o acesso ao canabidiol legal, existe todo um processo que você tem que fazer para ter acesso a ele. Né? Relatórios de médico, de psiquiatra, relatando por que você vai fazer o uso dele. E as empresas que vendem são poucas, né? Que são credenciadas para vender. Aí você fala para ele, então você vai lá, traz o relatório do seu médico e da empresa que você fez a compra legal. Ah, mas eu não tenho. Aí ficou complicado. Aí fica complicado, aí ele cai na história dos 3 meses sem dirigir. Esse é um assunto muito complexo, porque você tem a parte do canabidiol, que é a parte relacionada também à questão de saúde, que é separado do THC, que é o que dá o barato. Né? Então, muita gente que tem recomendação médica para fazer uso, né, é do canabidiol, exatamente. Que é separado do THC, que tem a parte alucinógena. E o canabidiol legal, né? Legal. Porque hoje tem muita gente aí produzindo canabidiol em fundo de quintal, né? Que aí a gente já não sabe se o seu THC está separado. Aí é o crime, né? Onde o crime acontece. Né? Aí a pessoa está cometendo 2 infrações. Por uso ilegal. E o risco é saúde, né? Doutor, e aproveitando que a gente falou sobre a suspensão da CNH, do direito de dirigir por 90 dias, né? Vale ressaltar também que ele só consegue retornar a partir do momento que ele realiza um novo exame e esse exame o exame vem limpo. Vem limpo, né? Porque senão ele fica suspenso por tempo determinado, né? Não seria só os 90 dias. O exame pega a substância depois de quanto tempo do uso? Dependendo da droga, que ele é de largo espectro, né? Tem drogas que pegam até 180 dias, mas 90 dias pega todas as drogas. 90 dias? 90 dias, né? Se a pessoa está sem 90 dias sem fazer uso, certamente ele vai abandonar esse vício, essa prática. Eu me recordo, como o Bruno falou, né, desde 1700 e algum trabalhando, né, nesse Você não vai falar que você recorda quando você usava nada não, né, Paulo? De alguns motoristas que usavam o seguinte argumento: não, eu não tenho pelo no corpo. Ele raspava os pelos do corpo da cabeça para não fazer. Tem alguns que realmente alegam essa situação. Porque o exame de maneira que ele é feito, né? Pelos pelos do corpo ou do couro cabeludo. Do couro cabeludo, 3 centímetros, né? É necessário. Agora, se for das pernas, do braço, 1 centímetro, né? Então, eles usavam desse argumento, desse artifício. Eu não tenho pelo no corpo. Mas uma alopécia total também é muito raro. É muito raro, né? É muito raro. A gente vê isso com essa leva de motoristas novos, né? Na rodovia aí é comum você encontrar, principalmente esses bitrens, esses caminhões maiores aí carregados. É uma turma nova de motoristas, né? Então, você vê cada barbaridade que eles executam em manobras nas rodovias, a hora que você vai olhar, você fala, poxa, não é possível que um cidadão desse tenha CNH. Né? Muitas vezes está 2 dias sem dormir, ou dormindo menos do que necessário, muito menos do que o necessário, né? Uma carga horária muito avantajada, muito grande. Né? E a pessoa, no fim, às vezes é obrigada a cumprir essas cargas horárias, porque senão ele é dispensado, ele é mandado embora, ele não consegue pagar o caminhão que ele comprou. Então, muitos deles são levados a essa situação. Né? Às vezes, na própria vida, a gente é levado a situações que são extremas, até para a gente mesmo. Né?
A gente falou das consequências para o motorista, de ser impedido de dirigir, de pagar uma multa 10 vezes maior. A empresa tem alguma consequência nesse processo? Eu não conheço essa parte jurídica, tá? Mas, a princípio, até onde eu conheço, não. Não tem implicação com a empresa, né? A não ser que o caminhoneiro consiga provar que ele está tomando aquilo a mando do empresário, do chefe, do gerente de transportes, alguma assim. Mas, a princípio, não. Né? Do ponto de vista do trânsito, não, mas pensando em e-social, ele necessita subir agora essas informações. Precisa. Em relação ao social, todo e qualquer motorista profissional, né, que for contratado, você tem que executar o exame na admissão e na demissão desse colaborador. Né? Sim. Caso seja diagnosticado de forma positiva, a empresa tem que tratar esse motorista. Né? Você não pode demiti-lo. Então, ele acaba gerando aí um transtorno, vamos dizer assim, né? Porque ele está carregando o nome da empresa, o patrimônio da empresa que está ali, né? E a responsabilidade acaba recaindo sobre a pessoa jurídica, né? Em ambas, né? Pessoa física e jurídica, motorista e empresa, né? Eu vejo que a maior perda que as empresas têm, até porque esse exame que nós estamos tratando, ele é de obrigação do motorista, não é o empregador que tem que arcar com isso. Exatamente. Né? Mas as empresas também têm que se atentar, porque isso pode afetar diretamente na logística das empresas. Né? Com certeza. Você tem matéria-prima para fazer a distribuição, mas não tem o profissional em virtude do uso, né, indiscriminado das drogas. Então, se faz necessário também uma campanha de conscientização, né, junto às empresas, para trazer esses motoristas, né, demonstrar para os motoristas a necessidade que tem de tratar isso. Isso assim como o alcoolismo, né, que como diz, não deixa de ser uma droga, né, e que também causa aí, uma série de consequências. Né? Mas eu quero destacar isso porque tem muito empresário que pode pensar que é uma responsabilidade só do motorista e o empresário não se atenta que o motorista que for pego, flagrado nessa situação, tiver um exame positivado, pode sobrar para o empresário, inclusive, custear o tratamento desse motorista. Perfeitamente. Então, empresários, a melhor forma é ter um processo de contratação mais rígido, exigir também uma campanha de conscientização na empresa dos senhores para tentar aumentar o nível de consciência, alertar melhor para essa prática e exigir que o profissional faça o exame para que sua empresa esteja regular. Não é só o profissional, o motorista, que pode se dar mal nesse processo, o empresário também. Então, muita atenção a isso. Bruno, nós temos um detalhe aí nesse caso, né? Porque hoje a legislação aperta muito aí em relação às contratações, né? Durante o processo seletivo, quando você solicita a cópia da CNH desse motorista, você tem condição de saber se ele está ok com o exame ou não, né? Então, porque muitas vezes as pessoas são pegas de surpresa, né? Contratei um motorista, ele é usuário, e agora o que fazer? Né? Cabe o lado social das empresas realmente encaminharem para o tratamento, né? Mas um processo seletivo apurado, né, acaba contribuindo para que isso não ocorra nas empresas. Né? E no caso mais grave, né, em que o motorista, por causa do uso de droga, tenha que se afastar em licenças médicas pela Previdência Social, que eu trabalhei muito tempo nessa área de perícia, né, pode ser que ele consiga provar através da carga horária que ele foi levado ao uso da droga pela carga horária acima da capacidade dele, da capacidade física do ser humano, né? E aí pode complicar bastante para o empresário. E nesse viés da logística, né, o empresário também tem que ficar atento que se o motorista for pego no teste de bafômetro, né, o teste etílico, ele vai ficar 1 ano sem dirigir, não são 3 meses. Né? Que também pode prejudicar ainda mais as empresas, né, rodoviárias, as empresas de transporte. Sim. Né? Porque o uso do álcool ele não é detectado no toxicológico, mas é detectado, se ele for detectado, ao invés de 3 meses, é 1 ano sem dirigir. E isso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, né? O artigo 165A vem a questão do álcool, né? Sim. E o 165B a questão do exame toxicológico, né? Então, um motorista que é profissional, com certeza conhece bem essa legislação, né? Conhece. Eles tentam, de alguma maneira, burlar, né? Sempre o jeitinho brasileiro, mas cada dia que passa, a gente tem visto que os órgãos fiscalizadores têm fechado essa porta, né?
Isso realmente contribui muito para a segurança do trânsito, né, nas vias. Hoje com essa globalização de informações, né? Todo o que acontece com um caminhoneiro, com um motorista profissional lá em Pernambuco, Ceará, Pará, seja onde for, as informações vão todas para o Renast e estão na base nacional. Né? Em qualquer lugar que ele for, está lá o histórico dele disponível para quem for analisar o processo dele de renovação ou de aquisição de CNH. Né? Porque antes tinha aquela situação, né? Você tinha um problema aqui, ia no outro estado, resolvia lá, hoje não. Essa globalização está tudo integrado. Essa globalização foi muito boa, né, para esse arcabouço de segurança funcionar em todo o território nacional. E diante desses desafios, Paulo, desafios para trabalhadores e para empresários, como que o SESI pode ajudar esse pessoal? Bom, o SESI tem de maneira ativa, né, produzindo campanhas de modo a flexibilizar a realização, né, a condição para a realização desses exames, né? Então, anteriormente usava-se o argumento, o exame é muito caro. Realmente ele era muito caro. Ele vem caindo de preço e aí a gente tem condição de negociar volumes, né? Então a gente trouxe aí, vai ser iniciada uma campanha nos próximos dias, onde a gente está flexibilizando esse exame em 7 parcelas de R$20. Então, por mês. O motorista hoje ele não regulariza a situação dele se ele não desculpa. quiser. Né? Hoje nós temos 3 unidades em Goiás, né, que já realizam os exames, que é Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde a gente tem uma concentração muito grande de motoristas. Né? É um exame que é feito de maneira rápida. Então, a alegação da falta do desconhecimento, né, e o custo hoje, ela cai por terra. Né? Então, realmente a gente tem essa preocupação, né? Nós somos uma força que impulsiona também as indústrias, né, no estado. Como eu disse, a gente preocupa muito com a questão logística das empresas, né? Ela tem que escoar a produção, tem que fazer essa movimentação. E se o motorista não tiver apto a isso, né, é uma cadeia de prejuízos que a gente consegue perceber. Né? Então, nós estamos aqui trazendo aí com campanhas, vamos iniciar uma campanha mais forte nos próximos dias, de maneira que a gente estimule realmente esses motoristas a realizarem os exames. Dados que nós temos é que em Goiás hoje são 113 mil motoristas que estão em situação irregular, tá? E no Brasil 1,5 milhão de motoristas. Muita gente. É muita gente. É muita gente. Nós podemos esquecer também que caso o toxicológico dê positivo, o condutor, né, seja ele qual for, ele tem direito a uma contraprova. Uma contraprova, sim, sim. Ele pode ser que haja um erro, né? A gente sempre tem essa possibilidade, mas ele tem direito à contraprova. É bom deixar claro, porque a contraprova existe, está lá, né, pacificada no Código Brasileiro de Trânsito. Muita gente pergunta, né? O motorista de aplicativo precisa fazer? Boa pergunta. Se ele for habilitado nas categorias C, D ou E. Já o taxista, obrigatoriamente, ele tem que ter categoria C, porque ele está transportando passageiros, né? Então existe aí uma fragilidade na legislação, né? Porque o motorista do aplicativo também transporta passageiros, né? Tanto que para que ele possa conduzir, ele precisa fazer a observação que ele exerce atividade remunerada, mas ainda não exige. Então hoje nós temos muito mais motoristas de aplicativo, né, nas ruas do que motoristas de táxi. Né? Então, o motorista de aplicativo ele precisa fazer se for condutor habilitado na categoria C, D ou E. Isso, na verdade, é uma verdadeira aberração que existe, né? Que eu acho que é uma brecha que tem que ser fechada. Né? Porque o toxicológico dá positiva, aí o motorista fala assim, rebaixa para a categoria B, que aí você pode dirigir carro. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Ele vai estar no trânsito, claro que com um móvel, né? um automóvel de menos impacto, mas não deixa de ter impacto. Sim. Não é? Então, essa argumentação que é utilizada, e que é utilizada, né? De rebaixa essa categoria, faz categoria B. Né? Eu acho que tinha que ser totalmente extirpada dessa situação. Né? Lá no Detran Goiás, por exemplo, se a pessoa rebaixar para a categoria B e ele tiver com toxicológico positivo, eu mando tudo para o jurídico. Eu não deixo emitir a carteira. O jurídico é que vai falar.
Sabe? Você pode dirigir mesmo fazendo uso de droga, porque o Detran Goiás não emite a carteira nessa situação. Parabéns para o Detran Goiás, né, por trabalhar dessa forma, né, que a gente sabe que realmente isso resulta em uma série de consequências. Sim, né? Principalmente para a categoria A, né, os ditos motoqueiros, né, que aí é um risco eminente. Né? Uma coisa que é interessante lá na junta médica do Detran, né, que é uma coisa assim... Eu me sinto triste quando eu vejo, né? Sempre que você vê um amputado chegando com menos de 30 anos, 35 anos, que está indo lá para tirar a famosa carteira PCD, você já pergunta assim, é motoqueiro? Ah, sou motoqueiro. Né? Hoje mesmo teve uma menina de Rio Verde que teve um acidente de moto e estava lá sem a perna, sequelada para sempre. Né? Então... A melhor coisa mesmo é não utilizar drogas em contexto algum, não ingerir álcool, principalmente se for dirigir. Se for dirigir. E o SESI e o Detran estão juntos numa campanha educativa que vai ao ar nas ruas de Goiânia nos próximos dias, alertando a população quanto à necessidade do exame toxicológico e a prevenção no trânsito. Então, Paulo, quem precisar fazer o exame toxicológico pode procurar o SESI nas unidades do CAT Goiânia, SESI Jundiaí, SESI Aparecida. 7 parcelas de R$20. Eu gosto de frisar bastante a questão do valor, porque ele representa 10% do valor da multa. Né? Então, o exame nós estamos comercializando ele é R$140. A multa ela possui um valor de R$1.465. Isso se ela não for majorada em 10 vezes, né? Como a gente estava dizendo, em relação à repetição. Né? Caso ele realize o teste e seja positivo, ou então ele esteja conduzindo o veículo, mas com o teste positivo, também essa multa é aplicada. Então, é muito barato. Né? A gente torce para que os motoristas realmente se conscientizem, procurem, né, as unidades para a realização do toxicológico. Né? E não só realizar o toxicológico, né? Mas a consciência de que eles dirigem um veículo que ele é uma arma na mão de quem não está apto a utilizar. Né? Então, são vidas que são ceifadas todos os dias, né, nas rodovias, em virtude do uso aí de drogas, né, sejam elas lícitas ou ilícitas, né, mas existe sim uma preocupação. Então, nós estamos aí com as portas abertas para realizar os exames, orientar as pessoas que, caso tenham dúvidas, né, acho que vai ser bastante produtiva essa ação nossa, né, para que a gente consiga contribuir aí com a paz no trânsito. Perfeito. E o SES também leva para as empresas campanhas educativas, palestras, teatros educativos, de uma maneira lúdica, para instruir os trabalhadores a também ter essa prevenção no trânsito e contra acidentes de trabalho. Então, você que é motorista profissional, né, procure uma unidade do SESI, regularize sua situação, faça o exame toxicológico. Você que é empresário, solicite aos seus motoristas profissionais que façam o exame toxicológico. O SESI está aqui para atender vocês a todo e qualquer momento. Gostei demais desse papo, muito esclarecedor. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Abílio Maranhão. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição no Detran, a qualquer momento, qualquer ajuda que vocês precisarem nessa campanha. O Detran está sempre de portas abertas para atender todos vocês, o SESI e todos os motoristas do estado e do Brasil. E quero parabenizar aí o Detran pelo bom trabalho que vem fazendo aqui no estado de Goiás. Agradecer também meu parceiro aqui do SESI, Paulo Padovani. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Agradeço, Bruno, a oportunidade e vamos promover mais campanhas, mais ações como essa. Né? A gente tem uma preocupação muito grande com a segurança, a saúde e a segurança dos trabalhadores. Né? E isso faz parte do processo. Então, apesar de o foco da campanha ser esse mês e o próximo mês, né, a gente sabe que existe durante todos os meses uma demanda de motoristas que precisam realizar os exames. Né? Então, agradeço a oportunidade e sempre que puder, conte conosco aqui para que a gente promova esse bate-papo interativo, levando da melhor maneira essa informação para o nosso público. As Obrigado. portas estão abertas sempre. Agradecendo também aqui a nossa equipe técnica, valorosa, Juliano Caldeira, meu xará Bruno, o cara mais importante desse podcast. Sem ele nada acontece.
Agradecer aos nossos convidados e principalmente gratidão a você que nos acompanha aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até quarta que vem e te vejo no futuro.